Pearson, o maior aeroporto internacional no Canadá. Toronto, o aeroporto, tem os maiores terminais de carga que recebem remessas de todo o mundo. Milhões de mercadorias chegam ao mundo todos os dias. É um processo ininterrupto. Todas as mercadorias são armazenadas em grandes instalações espaçosas para acomodar tantas remessas quanto possível. Todos os tipos de produtos são armazenados lá, você pode encontrar de tudo. É como uma criança entrando em uma grande loja de brinquedos. Se alguém já pensou em roubar deste lugar, certamente será preso assim que sair, pois a instalação é protegida por uma força de mais de 100 policiais. No entanto, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a administração do aeroporto descobriu que muitos kits de produtos de alta qualidade estavam desaparecendo, incluindo câmeras avançadas, discos, computadores e muitos outros produtos valiosos na época, alguns valendo até $500 mil. A polícia imediatamente formou uma força-tarefa para descobrir como os ladrões estavam contornando a pesada segurança do aeroporto e patins de aço de mercadorias sem serem notados. Tudo está seguro neste perímetro, há câmeras de vídeo em todos os lugares, e todos podem vê-las. Nas proximidades, também há seguranças que examinam sua tag primeiro para garantir que seja válido antes de conceder acesso a você. Apesar de todos esses cuidados, a carga estava desaparecendo há anos, e as investigações policiais foram completamente inúteis. Tentaram fortemente pôr fim a esse crime, mas acabou sendo ineficaz. O procedimento de investigação foi complicado por vários motivos, principalmente a descoberta tardia do roubo de carga pela administração aeroportuária. A instalação era tão grande e vasta que ninguém conseguia prestar atenção no que estava faltando em muitas remessas, entrando e saindo diariamente. Era uma tarefa enorme tentar rastrear a carga roubada. Como resultado, a polícia foi informada tarde demais, o que complicou ainda mais sua tarefa. A polícia afirmou que recebeu a ligação uma semana depois. O atraso em informar a polícia significava que qualquer evidência que poderia ter sido reunida no local já teria desaparecido. A polícia não tinha pistas e não sabia por onde começar. Os funcionários do armazém, porém, não colaboravam, sendo muito cautelosos em suas respostas. Esses trabalhadores eram como uma família ou uma turma, conhecendo-se muito bem, trabalhando juntos há muito tempo. Isso significava que, mesmo que a polícia pensasse em penetrá-los, os roubos continuariam por anos. A polícia sentia-se impotente e incapaz de impedi-los. Chegaram à conclusão de que uma organização de gangue criminosa operando dentro do aeroporto era responsável pelos roubos. Acreditavam que tais operações exigiam muito trabalho e tempo para serem executadas e que era necessário conhecer todas as nuances das operações de carga. Precisavam conhecer pessoas, desde supervisores até motoristas de transporte, para realizar esses roubos. Assim, a polícia acreditava que um grande grupo de pessoas que trabalhavam no aeroporto estava roubando a carga. No entanto, a polícia estava errada, e no final descobriu-se que os roubos foram cometidos por um único indivíduo que não era nem diretor nem supervisor. Ele não tinha conhecimento amplo das operações do aeroporto. Os roubos eram obra de um simples motorista de caminhão que havia encontrado uma maneira de contornar a segurança e roubar mais de $7 milhões em carga, vendendo-a em todo o mundo. Como ele conseguiu realizar isso? Você também está se perguntando, não é? Não se preocupe, eu tenho a resposta, mas primeiro quero que você conheça esse homem. O nome do motorista do caminhão é Rolamon. Ele é um imigrante vietnamita que veio para o Canadá, Toronto, no final dos anos 80 com $50 no bolso. Nosso guia foi movido pelo desejo de se tornar rico, pronto para desistir de qualquer coisa para atingir seu objetivo. Ele começou integrando-se à comunidade asiática, tratando as pessoas com bondade, o que tornou fácil para ele fazer amigos. Ele sempre sorria, criando uma ótima impressão nos outros e ajudando a construir uma reputação positiva pela qual ganhou o apelido de O Smile. Após um curto período de tempo, o Sr. Smile conheceu Teresa, uma imigrante vietnamita. Eles tiveram uma química instantânea, permitindo-lhes construir rapidamente um relacionamento forte.
Casaram-se pouco depois, e o Sr. Smiley mudou-se para o apartamento de Teresa, onde morava com seu enteado adolescente, Benny. Teresa trabalhava para uma empresa de transporte, onde conseguiu um emprego para seu marido como motorista de caminhão. O trabalho do Sr. Smiley era pegar mercadorias do aeroporto Pearson e entregá-las a empresas em toda a cidade. No entanto, o salário de $1.600 por mês era baixo demais para realizar seu sonho de enriquecer. O Sr. Smiley costumava entregar as mercadorias pessoalmente, o que lhe dava uma boa ideia dos preços dos produtos que ele entregava. Sabendo que se pudesse roubar alguns deles e vendê-los, ficaria rico, mas, considerando seu dever de entregar a carga, não conseguia roubar. Então, percebeu que entrando diretamente no armazém era a melhor maneira de roubar discretamente. Não tinha um passe para entrar nos armazéns, o que significava que, ao chegar ao aeroporto, deveria apresentar sua identificação e seu passe aos seguranças. Este cartão deveria permanecer pendurado em seu pescoço durante todo o tempo que passasse dentro do armazém. O passe o restringia a uma pequena área do armazém, onde tinha que ficar e esperar que os trabalhadores trouxessem as mercadorias antes de carregá-las no próprio caminhão. O Sr. Smiley encontrou-se forçado a se aproximar dos trabalhadores, com os quais já tinha um bom relacionamento desde o primeiro dia. Ele só precisava torná-lo um pouco mais forte, então descobriu que a maneira certa de fazer isso era convidá-los para jantares, dar-lhes presentes, e assim por diante. O Sr. Smiley continuou fortalecendo seu relacionamento com os trabalhadores, tentando criar uma espécie de rede para alcançar seu objetivo. Concentrou-se em identificar os trabalhadores que precisavam de dinheiro e aqueles com empréstimos e contas a pagar, acreditando que esse tipo seria um alvo fácil. Um dia, enquanto um dos trabalhadores carregava o caminhão do Sr. Smiley, este se aproximou e perguntou se poderia adicionar uma pilha extra de mercadorias sem contar a ninguém, em troca de $2.000. O trabalhador, surpreso, aceitou imediatamente o acordo, sabendo que a carga desaparecida não seria descoberta por muito tempo e que não seria rastreável. O Sr. Smiley voltou para casa, recebeu a carga do trabalhador e encontrou-a cheia de eletrônicos que valiam até $100.000. Estamos falando de um investimento de sucesso aqui. Ele pagou $2.000 para ganhar $100.000. O problema era que ele precisava de compradores para seus produtos. Ele começou a fazer conexões com proprietários de lojas de informática, vendendo os bens por preços razoáveis, abaixo do mercado. Mais uma vez, o Sr. Smiley pagou a um trabalhador para deixá-lo carregar uma carga extra de mercadorias, desta vez menos valiosa, mas ainda lucrativa. Ele conseguiu vendê-la para alguns de seus amigos e contatos por um preço mais baixo do que o usual. Assim, as coisas continuaram como sempre, e sua rede cresceu em termos de trabalhadores subornados e proprietários de lojas para quem ele vendia os bens roubados. Foi assim que seu império começou a crescer, embora ele ainda enfrentasse um grande problema. Como a carga roubada era escolhida aleatoriamente, ele não tinha ideia dos produtos que roubava. Cada vez que roubava uma carga, ganhava novos produtos e era forçado a procurar novos compradores para eles. O que complicou seu processo de varejo foi que, para resolver esse problema, ele decidiu colaborar com sua esposa, que era sua cúmplice em seus roubos. Ambos trabalhavam para a mesma empresa mencionada anteriormente, e a esposa aproveitou seu trabalho. Teresa teve acesso a informações detalhadas sobre as cargas recebidas. Ela podia informar a ele sobre o voo que chegou, o valor da carga e a área de armazenamento, usando as informações que obteve. Mr. Smiley estudou cuidadosamente quais mercadorias iriam para qual armazém, cruzando essas informações com listas de funcionários que ele sabia que poderia subornar. Isso tornou seus roubos mais organizados, facilitando a venda dos bens roubados. Às vezes, eles eram vendidos antes mesmo de serem roubados, aumentando assim os lucros e expandindo seu império. Inicialmente, Mr. Smiley visava cargas valiosas, mas à medida que roubava mais, enfrentava mais problemas devido à quantidade vasta e enorme de mercadorias roubadas. Isso dificultava o processo de entrega. Para resolver isso, ele decidiu contar com a ajuda de Benny, seu cúmplice.
Mr. Smiley tratava Benny como seu filho, e Benny o respeitava profundamente. Benny assumiu a responsabilidade pela distribuição de acessórios eletrônicos e de informática, provando ser um excelente vendedor, superando até mesmo o padrasto que o criou. Benny estabeleceu suas próprias conexões com proprietários de lojas de informática, ganhando a confiança ao apresentar faturas e cartões de visita ostentando seu pseudônimo, Joe Young. Isso fazia parecer que ele trabalhava para uma empresa de envio legítima, mesmo que essa empresa não existisse. A maioria dos proprietários de lojas acreditava, sem dúvida, que estavam comprando produtos legais de uma fonte confiável. Apesar da habilidade de Benny em vender os bens roubados normalmente sem problemas e em pouco tempo, os Smileys ainda enfrentavam problemas de armazenamento devido às operações consecutivas de roubo que levaram à acumulação de mercadorias. O Sr. Smiley precisava de um local seguro para armazenar seus bens, e como alugar espaço de armazenamento público era arriscado, ele decidiu comprar 2 casas que eram adjacentes. Ele morava em uma delas e usava a outra como depósito. Diariamente, os Smileys traziam cargas e as guardavam em sua casa. Os vizinhos frequentemente viam os Smileys indo e vindo com cargas que pareciam estranhas e incomuns, despertando curiosidade sobre o que estava acontecendo ao redor deles. A personalidade agradável do Sr. Smiley servia como sua moeda, e ele era uma pessoa adorável, sempre tratando bem seus vizinhos, ganhando respeito mútuo. Ele até presenteava os vizinhos com frequência, o que contribuía para sua reputação positiva. Mesmo que alguém questionasse por que ele tinha todos esses bens armazenados em sua casa, ele simplesmente explicava que trabalhava na indústria naval e ocasionalmente usava sua casa como depósito. Seu império estava gradualmente expandindo, assim como as questões de distribuição. Com oferta superando a demanda e compradores problemáticos sendo menos frequentes, tudo em sua casa estava em excedente. Felizmente, naquela época, no final dos anos 90, começou a revolução da internet, e surgiram sites, incluindo o eBay. Este site permitia vender ou comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de identidade ou contas bancárias válidas. O que importava era a satisfação do comprador, independentemente da origem ou da fabricação do produto. Isso se tornou uma prioridade, e o Sr. Smiley aproveitou o site para vender seus bens roubados. Com os preços atrativos que ele oferecia, suas vendas inundaram não apenas o Canadá, mas todo o mundo. Os Smileys começaram trabalhando na embalagem e envio de sua casa ou armazém, o que tornou o processo de venda mais fácil, rápido e lucrativo. Eles alcançaram 19.000 vendas graças ao eBay, aumentando sua fortuna e permitindo que mantivessem seu império crescente e ativo por incríveis 13 anos. Isso é realmente incrível, considerando que os roubos duraram mais de uma década sem serem notados pela polícia ou pela administração do aeroporto. O Sr. Smiley considerava os trabalhadores de carga como chave para suas operações, insistindo em mantê-los satisfeitos com presentes, pagando suas contas e ajudando-os quando necessário, ou simplesmente subornando-os. Dessa forma, ele garantiu que esses trabalhadores permanecessem leais a ele, mantendo suas operações funcionando por mais de 13 anos. A investigação desse caso permaneceu estagnada, mesmo após intensificar seus esforços, incluindo operações disfarçadas. A polícia não conseguia identificar a pessoa responsável pelos roubos, pois só observava a carga sendo carregada nos trilhos, sem saber se estava sendo roubada ou se era apenas uma rotina de negócios. Diante desse estado de incerteza, a polícia permaneceu impotente para restringir suas listas de suspeitos, dada a grande quantidade de trabalhadores de armazém. Automaticamente, Sr. Smiley conseguiu ficar fora do radar. Em novembro de 2001, a polícia obteve sua primeira pista quando um dos proprietários de lojas relatou um roubo em sua loja. A polícia agiu imediatamente e investigou a loja, descobrindo que entre os itens roubados estavam discos rígidos. A polícia percebeu que os números de série dos discos rígidos correspondiam aos números do roubo da loja de informática e do aeroporto. Inicialmente, a polícia rastreou alguns dos bens roubados e questionou o proprietário da loja sobre a origem dos discos rígidos.
Os lojistas revelaram que os discos rígidos foram adquiridos de uma empresa de navegação representada por alguém chamado Joe, que forneceu um número de telefone para contato. Após verificar o número, a polícia descobriu que pertencia a Benny e imediatamente o colocou sob vigilância. A vigilância ajudou a polícia a obter informações intensivas, levando-os a descobrir que Benny estava coletando mercadorias de sua casa. Ao abrir a garagem, a polícia viu uma parede de mercadorias, confirmando que tinham finalmente encontrado o ladrão que procuravam há anos. Descobriram que o dono da casa era o Sr. Smiley, e a polícia o manteve sob vigilância enquanto reunia evidências suficientes para construir um caso forte. Uma equipe de investigadores dedicou-se a seguir o Sr. Smiley 24 horas por dia, 7 dias por semana, fornecendo informações detalhadas sobre como os roubos foram realizados. A polícia seguiu Smiley desde o momento em que pegou seu caminhão na empresa de navegação até o aeroporto, onde carregou e entregou a mercadoria. Após coletar todas as informações necessárias, a polícia invadiu a casa de Smiley em 13 de dezembro de 2001, prendendo toda a família, incluindo Teresa, sua esposa, e Benny, seu enteado. A polícia ficou surpresa ao encontrar uma grande quantidade de itens e aproximadamente 1,2 milhão de dólares em dinheiro na casa de Smiley. Smiley, Teresa e Benny foram presos sob acusação de posse de propriedade roubada. Antes do julgamento, Sr. Smiley concordou em se declarar culpado, devolvendo 6 milhões de dólares em dinheiro e propriedades. Em troca de sua cooperação e confissão de responsabilidade pela operação, a pena de prisão de Smiley foi reduzida, e ele cumpriu uma sentença de 2 anos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o botão de notificações.